Fabiana Zaidan. Boa noite. Mal de Zaidan, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, sem queixas, Edmur. Só agradecendo. Tudo ótimo. Tudo Bora muito falar de bom. Natal com gente integrada e equipe integrada? Vamos embora? Até porque não tem outro jeito de falar de Natal sem integrar pessoas, né? Então, vamos Integrar embora com pessoas. certeza. Na Não tem verdade, jeito. Natal é festa da integração, né? Se não tiver integração, não dá nada. Fala um pouquinho de você, Fabiana. Fala do que você fez na vida aí para o pessoal. Fabiana trabalha na Ponte de Referência, é parceiraça da Ponte de Referência em São Paulo, mas eu queria que ela falasse um pouquinho da vida dela. Eu trabalhei, tive a sorte, sou baiana, e tive a sorte de começar a trabalhar logo depois que me formei numa multinacional alemã, que foi a Vela, e depois fui para uma outra multinacional francesa. Então, eu acho que isso aí me deu logo um clique importante, né? Que saque baiano é muito solto, então um limite, uma coisa importante. E com essa galera eu aprendi muito do chão da praça, Edmu, que é exatamente o meu trabalho, era fazer com que as pessoas que estavam dentro de lojas que não eram as minhas, né? Porque a gente era lojas americanas, Carrefour, Bom Preço, na época da Bahia. Então, eu aprendi com essas minhas experiências a lidar muito perto e empatizar muito com as pessoas que realmente têm contato direto com o cliente ali no chão da praça, como eu chamo. Então, eu vim nessa trajetória, conheci a Ponto de Referência como cliente, que esse foi o lado mais, é o nosso lado maravilhoso, né? Eu conheci porque vocês conseguiram, na época, fazer na L'Oréal uma coisa que fizesse muito sentido, que era integrar uma equipe terceira, parceira, fazer com que eles entendessem que aquilo ali poderia acontecer, né? Que independente de qualquer vínculo empregatício, e a gente fez isso com louvor, com aquele projeto da Casa L'Oréal. Foi muito Depois, bom. foi muito bom, muito bom. Depois eu fui para a Aniele também, trabalhei como key account, depois como gerente de merchandising, e depois para a Niase, que foi uma experiência muito rápida. Depois eu cansei um pouco das empresas, passei para a agência, que fornecia as pessoas que trabalhavam para essas marcas, gostei de trocar de lado, mas depois mesmo eu fui atrás de você, que é minha paixão, a marca, ponto de referência, as coisas, e aí a gente está junto nessa jornada há mais de 10 anos, você acredita? Coisa boa, né? Muito bom, né? Tem Bom gente demais. vendo aqui, Fátima Lamosa, que sempre prestigia. Para quem está chegando, muito obrigado por terem vindo. E essa é a Fabiana, uma pessoa que, por onde passa, deixa marcas muito grandes mesmo, e boas para as pessoas que trabalham com ela. Fabi, nosso tema de hoje é bora falar de Natal com equipe integrada, tá certo? Equipe integrada é o sonho de todo mundo, né? É o sonho de qualquer dono de negócio ter uma equipe competente e integrada. Tem algum segredo? Ou tem um não? Fala dos segredos que você tem visto por aí que funcionam para fazer uma equipe integrada, por favor. Acho que a primeira coisa para uma equipe integrada, Edmo, é uma equipe conversada, é uma equipe dialogada, é uma equipe onde a marca entende que a força da entrega vai estar na clareza do dizer, deixa eu te falar, eu tenho uma dificuldade, ou eu tenho uma oportunidade, eu preciso disso para fazer aquilo. Então, uma equipe integrada é uma equipe conversada. Então, o que é que pensar antes? Porque a gente pensa assim, vai conversar sobre o quê? Então, quantas pessoas eu vou precisar para a operação de Natal, por exemplo, né? Então, você tem que olhar para as pessoas que já fazem parte do seu quadro, observar onde mais elas precisaram de ajuda nos natais que já deixaram para trás, porque tem muita gente aí que já passou outros natais. Então, o segredo é a gente pensar no negócio, olhar para trás para compreender e ver quais foram as coisas que mais apertaram para a gente, para colocar pessoas nos lugares certos e fazerem as pessoas conversar. A marca conversa com as pessoas conversam com a marca, com os próprios colaboradores, e isso chega como um rio desaguando para o mar, para o cliente. Então, a gente integra. Então, o segredo é diálogo, é comunicação, é verdade, é transparência, entendeu? Não adianta contar uma história aqui e ser outra na vida real. Não adianta oferecer carruagem, depois o cara tem que carregar abóbora. Então, a gente precisa dimensionar. Quanto mais conversa, quanto mais abertura e quanto mais entendimento do que é que a gente precisa com as pessoas que a gente vai contratar para essa época, com certeza, maior a probabilidade de integração. Inclua as pessoas que fazem parte da marca nos processos de seleção. O que é que essas pessoas precisam ser, que natureza precisa ter para não colidir com aquilo que eu já tenho como cultura, com aquilo que eu já tenho na personalidade de quem já faz o meu dia a dia, né? Então, é conversa, não é uma imposição, é uma convocação, é um chamado, né? É uma explicação. Quando a gente conversa,
Quando a gente bota as pessoas para conversar e a gente conversa, as coisas naturalmente ganham um outro ar. Acredito que passa por isso. Planejamento e diálogo, muito diálogo. Uma pergunta para você. Não, sempre... O que você falou no fim? Sem preguiças. As marcas estão um pouco, às vezes, preguiçosas de contar a história. Sem preguiça. Não, essa fase que a gente está, diálogo está sendo mais importante ainda. Só fazer uma pergunta para você. Quem é que não fica na equipe? Quem não fica na equipe, duas possibilidades. Não fica na equipe aquele que está culturalmente desalinhado com o que ele já encontra ali. Então, seja para o lado bom ou para o lado mal. Se já tem uma equipe no ecossistema muito ruim, chega um cara muito bom, ele não fica porque ele não se identifica, ele já vê que ali não vai dar. E o contrário também não é mentira. Então, para você ficar na equipe, para poder aquilo de fato acontecer, quem está entrando precisa ver sentido. E quem está recebendo também precisa entender que aquilo que a pessoa tem para dar orna com esse ecossistema que eu tenho para oferecer. Então, não adianta, às vezes, a gente querer procurar talento, sendo que o ecossistema que a gente vai oferecer não está compatível com esse talento todo. Então, como é que a pessoa vai continuar nesse movimento, né? Então, fica realmente aquele... E eu tenho uma coisa que aprendi com vocês há muitos anos atrás, Edmundo, está em seu livro, quando você diz assim, as pessoas permanecem num trabalho por umas razões, mas elas dão tudo dela por outras. Então, quando a gente está falando de equipe integrada, a gente está falando de pessoas que vão se integrar para entregar bacana, elas vão dar tudo de si. Então, elas podem até estar ali, mas numa maré de mediocridade ou de uma razoabilidade que, nesses tempos onde a experiência é tão determinante, não vai conseguir chegar lá do jeito que você está dizendo que sua marca vai, né? Então, aí é que está o perigo da coisa, né? E como não tem exagero de pessoa mais nos lugares, né, é importante que as marcas cuidem de não deixar ficar quem não merece, só deixar ficar quem é muito bom para que o time seja o mais especial possível, né, que você não fique com ninguém sobrando ou ocupando espaço, que a pior coisa que tem é alguém ocupando espaço na equipe, fazendo coisas erradas que vão fazer outras pessoas terem que trabalhar para compensar o que aquele cara não fez. Mas muita coisa dessa acontece, Edmundo, por conta da pressa da contratação. Então, você contrata já nos 45 do segundo tempo, porque demorou de acordar para a importância de pensar sobre isso, e aí a pessoa já entra hands-on. Ela não foi aculturada, ela não entendeu os pontos de contato, ela não entendeu tudo que ela precisava entender para poder, de fato, ser uma pessoa extra. Porque vamos pensar, o extra do Natal é aquele que está ali porque a gente tem uma operação fora do usual. Então, ele precisa entrar para contribuir. Ele não pode ser aquele que vai dar trabalho. Você já viu? Eu já vi muito em operação de Natal, você deve ter visto. Peraí, onde é que faz isso? E aquilo? E agora, como é que eu faço? Quer dizer, por que a gente não vai ali, capacita antes, acompanha e solta, continuando com o acompanhamento, mas você já solta porque ele teve. Então, o que faz com que as pessoas, às vezes, façam coisas erradas ou não façam a diferença extra que a data pede, é a contratação apressada. Eu tenho esse sentimento de maneira muito forte. Contrata-se mal. E aí você está sugerindo, então, que antes do cara começar a trabalhar, 10 dias de treinamento? Eu acho, velho. Para ser generoso, sabe? Para ser generoso, porque é a agonia que não está permitindo que as coisas fiquem mais estabelecidas para as partes. Nem o cara dá de tudo, nem a empresa também fornece de tudo. Então, 10 dias é um número de muita generosidade para a pessoa entrar, entender, chegar a fazer um ombro a ombro com alguém para quem ela vai ter que responder ou ela vai ter contato, para ela entender como é a melhor maneira de chegar lá no cara que está lá no faturamento, o cara que está lá no estoque, o cara que está lá na central de distribuição. Então, chega aqui comigo, vamos embora lá, veja como é para os meninos na vida real deles, para não ficar ditando ou só no criticismo, sem entender a realidade de quem está fazendo. Então, 10 dias é um número, a pessoa entra na sua casa pela primeira vez, né? Então, você vai apresentando. Então, acho que em matéria de empresa, em matéria de assumir uma função ali para fazer uma diferença boa, 10 dias é um número. Uma semaninha e os feedbackzinhos, o acompanhamentinho, e vai devagarzinho. Se foi bem contratado e bem acompanhado, ele desempenhará bem o papel. Porque se no momento que ele foi até bem treinado, mas na hora do acompanhamento a pessoa percebeu que o treinamento não deu ali aquela liga para o cara mostrar, ali mesmo ele já vai embora, não vai render. Gente boa não gosta de trabalhar com gente ruim, mesmo que seja gente de passagem. Perfeito. Não desmotiva muito, mesmo que esteja rápido, mesmo que não seja para ficar. E eu digo também, né, Dilma, que Natal é uma época boa do dono da marca ficar atento à renovação da equipe ou até no aumento. Porque muita gente que trabalha de temporário no Natal está procurando um definitivo.
Então, trabalham com guerra, com garra, trabalham realmente com vontade de serem vistos e reconhecidos. E por que não ficar? Então, sabe, acho que é tempo de ficar de olho. Por isso que quanto melhor você contrata, mais carta você vai ter na mão para poder... Tem gente, inclusive, que começa fazendo extra, eu já vivenciei isso em clientes, contrata extra para Natal, mas o negócio dá tão certo, o resultado dá tão bom, e esses extras foram tão bem inseridos no contexto, que se mantém aquilo depois do Natal. Quer dizer, você já puxa a régua mais para cima em matéria de resultado. Não é lindo isso? E além, porque o resultado foi tão importante que você quis continuar? Sensacional. Conseguiu ampliar o quadro, né? Isso é uma coisa muito mágica. Não é verdade? Nós estamos falando de atrair, manter, atrair, manter, atrair, manter, né? Esse é um exercício muito grande. Qual o papel da liderança nessa história de atrair e manter, Fabi? O líder tem qual tipo de responsabilidade em cima disso aí? Olha, Edmu, eu digo quase que total, porque mesmo que o recurso humano que ele lidera, se for ineficiente, e se ele não olhar para essa ineficiência e não reencaminhar, não redirecionar essa pessoa, a responsabilidade é dele, não é da falta de talento daquele que está entrando. Então, é realmente a liderança que determina tudo. Não há condição de se pensar numa operação de Natal sem um gerenciamento, porque também nessa situação, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas pegam o gerente para fazer outras coisas e ele deixa de fazer o mais importante, que é estar de olho no chão da praça, com braço e com perna e com cabeça ali para dar o algo mais. Não é para poder estar naquele, como se fosse um help desk, entendeu? Então, o líder é determinante, tem que conhecer profundamente tudo que se trata, não pode não conhecer isso, não conhecer aquilo, não, tem que entender tudo, tem que gostar daquilo tudo, ser um bom... Uma pessoa que eu ando assim, pensando assim, se uma pessoa fosse um estado líquido gasoso, sabe, para preencher tudo, mesmo ele não estando lá, ele ia estar presente, tem a aura dele lá, entendeu? Sim. Isso é que eu acho que funciona, não é alguém ali mandando, auditando, desconstruir um pouco esse conceito da liderança auditora para uma liderança facilitadora, recuperadora, né, redirecionadora, do tipo, aí você faz... eventualmente exemplificadora, né? Porque pelo exemplo, quanto mais você está gasoso do jeito que você falou, quanto mais você está presente, mais exemplo você dá e mais você marca as pessoas com o jeito que você gostaria que as coisas fossem feitas. Isso exatamente. É muito simbólico isso aí, né? Eu sempre aprendi que exemplo era importante na liderança, a gente coloca no nosso patamar o exemplo é a segunda coisa ou terceira coisa que a gente acha que é importante, né? Primeiro contratar bem, depois ouvir, que ouvir é importante também, né? Depois dar exemplo. Total. E pegar junto, né, Edmu? Porque esse negócio de ser espectador do esforço alheio, querido, não tem mais aderência a esses tempos que nós estamos vivendo, entendeu? Principalmente no Natal. Você já sabe, aquele gerente tem uns, né, que são espectadores do esforço alheio. Assim, não, você vê que o mar está pegando fogo, o cara está querendo comer peixe frito, ele não está afim de ajudar a apagar incêndio, entendeu? Então, a gente precisa cuidar aí, porque botar gente forte, mas não gente forte na autoridade, gente forte com gente bom de gente. Não bote ninguém para liderar uma operação, por mais que ele seja tecnicamente capaz, se ele não tiver habilidade com as pessoas, né? O mínimo, né? As pessoas estão esquecendo de sorrir, né, Edmu? Pelo amor de Deus, gente. Negócio... Nesse tempo de gente carente, que está todo mundo carente, se o líder não tiver essa habilidade de inspirar o sorriso, está lascado, né? Infelizmente, ele está lascado e vai se prejudicar muito. Fabi, como é que você garante que você contratou a melhor pessoa quando você está fazendo uma contratação? Eu acho que tem uma coisa que antecede uma boa contratação, que é uma conversa muito fina com aquele que vai liderar aquele que está sendo contratado. Então, precisamos contratar alguém? Então, vamos lá. Precisamos de extra de Natal para onde? Para o estoque, para a loja, para isso, né? Então, vamos... Primeira coisa, conversar e entender muito bem qual é o ser que a gente precisa. Porque o que eu vejo, Edmu, é uma preocupação excessiva com a experiência, ou em vendas, ou que tem experiência com o sistema XYZ, ou que já tenha tido experiência com compras de XY. Eu não sei, eu olho isso tudo com um olho lá e outro cá, porque o comportamento daquela criatura e a capacidade que ela tem de se colocar à disposição do aprendizado, absorver e devolver com atitude,
é muito mais poderoso do que qualquer técnica pretérita que ele já tenha tido até aqui, entendeu? Ele pode, inclusive, não ter tido ainda uma grande oportunidade de desaguar no talento, né? Ainda não teve oportunidade. Mas ele tem um bom encontro, aquilo já funciona. Então, eu acho que para contratar bem, primeiro é entender bem aquele elemento que, às vezes, você manda uma pessoa contratar, essa pessoa que está mandando contratar, ela vai num padrão sem levar em consideração as delicadezas e as peculiaridades para aquela função. Outra coisa que eu acho muito importante para contratar bem é a experimentação, porque a gente só conhece quando a gente convive. E não é à toa que esse período de 3 meses de experiência, ou os extras de Natal, que normalmente entram para poder passar um tempo menor, esse é um tempo que o líder tem que estar de olho no lance obrigatoriamente, porque é ali que ele já vai entender o tom. Ninguém engana ninguém por todo o tempo. Então, por mais... Eu já ouvi gente falar, Fabi, mas as pessoas na hora do início, elas são assim, depois elas ficam assadas, cruas, cozidas. Eu digo, mas peraí, se você está de olho, a gente percebe quando a pessoa está se travestindo de outra coisa, a gente consegue sentir perto a deficiência que ela tem, embora não assuma, a gente consegue pegar, mas para isso a gente precisa ter vocação para a gente, né, Edmo? Não é olhar com o olhar de está certo ou está errado, mas, poxa, como é que eu aprimoro, né? Então, eu acho que a contratação, você só pode bater um martelo e dizer assim, olha, realmente contratei, quando você conviver. Conviveu, veja como ela é para você, veja como ela é para quem está abaixo de você, do ponto de vista hierárquico, estamos todos no mesmo mundo, né? Quem está do seu lado, observe, troca uma ideia, toma um café com alguém. Então, período de experiência, a gente geralmente está usando como um período de livramento. Oh, meu Deus, a pessoa entrou, ótimo. Então, fica aí, eu não preciso mais me preocupar. Não. 3 meses de olho no lance. Operação de Natal ali, pá. Então, isso vai fazendo com que você realmente... É uma experiência para quem está entrando, é uma experiência para quem está contratando, mas o ideal é que seja que nem jogar frescobol. Não é a gente pegar o outro no erro, não é que nem tênis, que você faz para o outro perder e você ganhar. Para jogar raquetinha na praia, você tem que entender ali e só é bom quando fica o acerto, eu acerto, o outro acerta, eu acerto. Então, eu acho que isso, quando funciona, e funciona na base de esforço, no sentido de são pessoas, o indivíduo cuidando de si, o líder cuidando do indivíduo, as relações, as pessoas. E aí, cara, quando você junta gente boa no metro quadrado, primeiro que eu acredito que tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Então, a probabilidade de você contratar gente ruim é pouca. Porque se você contratar gente ruim e ficar de olho, rapidamente você vai ver que foi mau contrato e você volta atrás. Agora, quando a gente já acorda com a água aqui. E aí a gente já não tem mais condição de pensar com a folga. Eu acho que é porque falta observação constante. Então, eu faço a analogia de que o cara está numa escada, né? Se ele estiver subindo o degrau, o mínimo que seja, está ótimo. Se ele estiver descendo o degrau, pode ser que um dia ele chegue lá embaixo. E as pessoas, às vezes, não veem os degraus que ele está descendo e chega lá embaixo, percebeu, caramba, não percebi isso aí. Por falta de acompanhamento total. Uma pergunta para você. Quando você vai contratar alguém, você conta o terror da função, assim? Você conta tudo que tem de ruim na função? Gente, mas assim, com muita tranquilidade. Eu sou excelente mensageira do apocalipse real. Porque é só essa mensagem que vai fazer com que o cara realmente adira ou não aquilo que eu estou oferecendo. E para mim, né, Edmo, é uma hiper perda de tempo eu camuflar a história ou não contar a história toda, porque não é que as pessoas mentem. Elas só não contam. Né? Eu conto aqui, mas não conto ali. Então, eu acho que quando você abre, quando você mostra, quando você expõe, o negócio ganha outra dimensão, entendeu? A coisa funciona de um jeito mais interessante, eu penso, sabe? Mas você perguntou alguma coisa, minha linha de pensamento já viajou. Me relembre o que foi que você perguntou, que por acaso eu não tenha respondido, porque acontece, né? Você sabe. Live da vida ao vivo, né? Não, se você conta o terror. Eu conto o terror todo. Eu conto o terror. E é incrível, porque assim, contar o terror, claro, ou qual é o terror? É uma dificuldade, é uma oportunidade de você contribuir realmente com Uma vez eu me lembro lá com os meninos, e, tipo, vamos organizar o estoque. Então, vamos pegar uma pessoa que tenha realmente um drive de ordem. Não dá para você contratar alguém para organizar estoque, que tenha muito conhecimento da técnica, mas que ela não sabe dobrar, que ela não sabe funcionar. Então, a gente tem que dizer, olha, a gente não tem método, está muito complicado, a gente não sabe como fazer, mas a gente está contando com a experiência que você disse que tem, com a vontade que você demonstra ter, para ajudar a gente a sair dessa situação. O cara não chega desavisado. Mas o que eu vejo é que as pessoas entram com uma coisa
E, ó, para Lu, mensageira do apocalipse total. As pessoas entram achando que é uma coisa e a vida real se configura rapidamente. Aí, Edmundo, não tem. Quando a pessoa fala palestra de motivação, não tem motivação nenhuma, porque o cara mesmo já olhou para aquilo ali e falou: não, isso aqui não dá. Conte a verdade. Conte a verdade. Conte a verdade. Se o cara não se interessar, é porque não é ele. E você vai para outro. As empresas que fazem processos seletivos muito a sério, às vezes entrevistam 200 pessoas para poder pegar um, né, de uma gente sabe disso, para encontrar um gestor. Então, não é uma coisa que dá para... eu entrevistei 5, eu não aguento mais. Então, quem não tem habilidade, paciência para escutar pessoas com problema, porque as pessoas legais falando, elas até são, né, legais, bota um tubinho de oxigênio, que eu também aprendi com você, que vai faltar, porque você vai entrevistar as pessoas para poder servir seu cliente, entregar a promessa de sua marca com a cara de anteontem, cedo, o cara vai olhar, vi gente não cumprimentar o candidato, então, que primeira nota é essa? Que diapasão é esse, entendeu? Atrasar, né? Tem essas coisas de deixar o cara esperando, tem um monte de coisa que não faz o menor sentido. E eu acho que se você quer alguém bom, você tem que exemplificar na primeira fase de relacionamento com esse cara, que é a contratação, que realmente você tem coisas que podem exemplificar coisa para o resto da vida do cara. Se você fizer as coisas no horário da primeira vez, acabou, nunca mais vai ter alguém que vai atrasar. É muito importante isso aí para os caras. E sabe uma coisa? Diga. Não, fale você. Uma coisa que eu acho também que muitas pessoas estão em busca de um ofício. Um ofício, que é uma coisa além de uma graduação, de uma pós-graduação. Então, as pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de um estudo tão formal, elas querem muito um ofício. Então, quando elas entram numa marca e que essa marca vê que aquele ser humano ali é um ser providenciado de si, está a fim de fazer uma diferença, investe, é uma beleza, Edmundo, que a gente vê acontecer na vida. De gente, eu tenho casos de menina da Nívia que trabalhava na época com Palm Top, que virou coordenadora de conta na agência que eu trabalhava. Uma menina que veio do chão da praça. E aqui, naquele momento, ela era responsável por toda a contratação. Quer dizer, tem coisa mais bonita do que você habilitar e ferramentar um ser humano imbuído dele mesmo e da vontade de desenvolver um ofício e de ter uma relação boa? Eu não conheço faculdade nenhuma, eu não conheço nada que seja mais poderoso do que isso, entendeu? Não, eu acho. Se for só o ofício, já é lindo, né? Você conseguir desenvolver a pessoa só para o ofício. Agora, tem umas que você consegue promover, né? Quer dizer, você consegue dar chance dela ser promovida. Aí, de repente, nesses quadros de trade aí, o cara entrou lá embaixo, o cara lombando caixa, ralando pra caramba, e de repente virou líder, gestor, supervisor. Graças a Deus, eu tenho muitos casos, assim, desses 20 e tantos anos de varejo, eu tenho muitos casos de pessoas que progrediram. Eu, quando saí da L'Oréal, que eu pedi demissão da L'Oréal para ir para a Aniele, porque era uma coisa diferente, quem assumiu o meu lugar foi uma promotora minha, Nery Camargo, Vivinha da Silva aí. Eu falei, Nery, porque quando a L'Oréal me chamou, falou, você tem alguém para poder substituir você aqui? Porque se você não formar aqui, que é a coisa que as pessoas precisam abrir o apetite, né, para buscar a cabeça na base da pirâmide, entendeu? É isso que dá lucro, entendeu? Buscar as cabecinhas ali, ó. E, cara, uma pessoa com boa vontade, com poder de fazer essas coisas bem assessorada, Edmundo, leva a sua marca para patamares indescritíveis, entendeu? Uma habilidade. Tem uma outra coisa, Fabi, que é o seguinte, quando você pega alguém da base da pirâmide, essa pessoa normalmente tem uma lealdade ao trabalho, né? Porque ela aprendeu o ofício, está tendo a primeira chance da vida dela, provavelmente ela foi primeiro emprego ali, né? Primeiro, segundo emprego, aí ela aprendeu, aí a empresa e o líder que estão acima dela se tornam pessoas que ela vai ser leal, para as quais ela vai ser leal, mas muito leal. E faz com que ela entregue isso que você falou aí, muito acima da média, e a marca fica realmente numa outra posição. Não tem outra maneira, não dá para pular isso, né? Mais uma pergunta para fazer para você importante, tá? Quais são três coisas que você não deixa você não abre mão você falou do ser, né? Lembra que você falou do ser? Eu queria saber do ser. Três coisas que você não abre mão que uma pessoa seja, ou na verdade, ela é parte do caráter dela para ela ser uma boa vendedora.
Acho que tem que ser alguém com quem você tem vontade de conversar. Então, quando eu estou fazendo um processo seletivo para venda, o cara que está na minha frente, a pessoa que está na minha frente, tem que ser alguém com quem eu tenha vontade de fato estar na frente, ou tenha minimamente vontade de, né? O que é que você tem para poder, né? Alguém que acredita que pode vender para qualquer um. Gosto dessa espécie, gosto muito disso. Porque esse negócio assim, como se fosse não positivo dizer que é ambicioso. Eu acho que uma ambição respaldada no caráter é a melhor das qualidades que a gente precisa andar para poder portar para qualquer lugar. Porque o cara que... Tudo bem, o mau caráter é outro departamento, mas não é esse que faz parte do nosso show. As pessoas com caráter precisam ter ambição para elas construírem. Então, eu acho que eu observo também o barco que trouxe aquela pessoa até ali, a forma como ela narra sobre si. Eu presto muita atenção ao que ela identifica como tendo sido uma experiência pretérita de trabalho bacana. O que foi que você viveu? Essa é uma situação muito legal ou uma situação muito difícil. Aí eu observo se aquilo de fato faz parte da órbita, se aquilo de fato que ela está narrando foi uma história que ela está criando ou de fato uma coisa que ela tenha vivenciado. Eu não sei. Essas coisas eu acho que no diálogo, Edmu, elas vêm, elas surgem... Por isso que as pessoas falam, isso tem uma técnica de entrevista. Eu falei, gente, técnica de entrevista não tem. O que não tem? O que é? É bater papo. Quando eu trabalhava na agência, por conta das dificuldades das pessoas, querem sempre roteiros com perguntas. E, claro, tem algumas perguntas que valem, mas, assim, o mais interessante é como é que você bate papo. E aí eu levei para a agência, deu muito certo, um jogo chamado Puxa Conversa, que era um jogo com vários cards que faziam perguntas que não tinham nada a ver com o trabalho. Nada a ver com o trabalho. Não quero saber o que você, entendeu? Do tipo, perguntas que... E aí, era uma coisa que não tinha nada a ver, mas que revelava tanto sobre a pessoa. Onde ela demonstrava uma impaciência, onde ela demonstrava uma intolerância, ou então onde ela demonstrava uma felicidade. Porque o prazer de servir é um negócio bíblico, né? A servidão é um negócio... A literatura, tudo que tem para trás fala do quão é magno isso. Virou sinônimo de escravidão, de submetimento, eu não sei, adulteramos o significado da palavra servir, e as pessoas acham que não tem que servir, porque o outro vai isso, mas quando você encontra alguém que gosta de servir, que se propõe a ajudar, que sorri, né, ainda mais esses tipos de máscara, a pessoa que sorri de maneira legítima, ela ultrapassa a máscara, você vê aqui, ó, entendeu? Ela vai além do negócio. Então, imagina, aí... Quem não sorri, com a máscara tá achando que, que bom, porque aí também ninguém tá me vendo. Tá, meu senhor, tá lhe vendo, tá todo mundo vendo. A energia a gente sente, a gente vê. Tom de voz também, que é muito importante. Bom, então essa é uma, né? Quer dizer, quer vender para qualquer um. Eu vou falar duas minhas que eu coloco no varejo, que é assim, uma é ralar muito. Ralar muito, tem capacidade de ralar, entendeu? Que uma pessoa que tem alto nível de resistência, esforço físico, né, essas coisas todas, porque às vezes a gente contrata alguém, vou Natal, vou ganhar dinheiro e vou embora. Teve uma amiga minha, esse fim de semana, fui para uma reunião com um pessoal, e a amiga minha que tem uma loja foi contratar uma menina, e nesse bate-papo aí perguntou aquela famosa, qual é o teu maior defeito, né? Aí a menina falou, preguiçosa, eu sou preguiçosa. Aí eu falei, e qual deve ser a sua maior qualidade? Franqueza, né? Porque para ela ter falado né? A maior qualidade deve ser franqueza, porque para ela ter falado isso aí numa entrevista de contratação, mas é engraçado, né? Que quando você bate papo, o que sai da outra pessoa não é muito forçado, né? Porque quando você faz entrevista estruturada, ela vai se estruturando também para responder só aquilo que você quer ouvir. E quando você entra num bate-papo desse, praticamente você vira amiga dela rapidinho e daqui a pouco ela está falando num tom de voz e você falou bem também. Dá para perceber se ela inventou ou se ela eventualmente realmente viveu aquilo que ela está contando, que é outra coisa importante. A gente percebe, fica muito evidente. É só prestar atenção, né? Com todos os sentidos. Prestar atenção, aquela audição ativa, né? Ouvir ativamente, que fica bom. Eu tenho perguntado uma coisa para as pessoas recentemente, quando eu estou falando sobre trabalho e tudo mais, foi-se o tempo de plano de carreira, tá certo? Foi-se o tempo de plano de carreira. Eu tenho estado muito interessado no plano de vida da pessoa direto, entendeu? Eu quero saber se a pessoa tem plano de vida. Vem cá, qual é o teu plano de vida? Daqui a 5 anos, o que você espera
que aconteça na sua vida? Não é só ganhar dinheiro, não. O que você espera que aconteça na sua vida? Você tem alguma projeção sobre isso ou vai esperar acontecer aleatoriamente? E quando o cara tem plano de vida, é muito mais certeza de que não necessariamente ele vai ficar no trabalho que ele está, mas enquanto ele tiver, ele vai se doar mais, né? Porque ele quer atingir esse plano de vida daqui a um tempo. De qualquer maneira, ele quer atingir o plano de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Plano de vida total. Pode ser, por exemplo, para extra de Natal, por exemplo, eu me lembro que uma vez com o Boticário, eu contratei uma menina que o que ela queria, eu falei assim, mas o que é que você pretende? Eu quero morar em Londres um tempo, e quero também comprar uma bota, não sei o que, nananã, e eu tô juntando dinheiro para comprar Londres, eu moro aqui a 3 esquinas, eu posso vir a pé, então eu quero juntar meu dinheiro. Cara, eu contratei a menina na hora, ela foi um espetáculo, terminou ficando mais do que 3 meses, foi além. Então, sabe, entender às vezes, porque o motivo dela, a gente pode até julgar, mas não vamos sentenciar o motivo alheio, vamos pensar sobre isso, né? Então, se a menina quer morar em Londres, que ela quer comprar uma bota, e se ela entendeu que ali é uma excelente maneira dela fazer isso de maneira fácil, ficava 2 quadras da casa dela, faz todo sentido a história da menina, por que não? Foi uma maravilha, até porque era uma menina que gostava de se maquiar, era uma menina ruiva, diferente, sabe? Ficou lá o tempo que ficou, trabalhando lindamente, maquiando o cliente, fazendo e acontecendo, e fazendo o plano de vida dela, que era amealhar o dinheirinho e juntar para ela poder viver a experiência que ela queria em Londres, para poder comprar o que ela bem entendesse, sem ter que ficar pedindo dinheiro para pai. Então, isso também é muito importante. Às vezes as pessoas não conseguem ver tão longe, mas tem algum coisinha micro que ela quer, e isso faz muito sentido. Outra dica que você precisava, né? Era o tempo que você precisava. Ela te falou que iam ser 3 meses, ficou até um pouco mais, mas nos 3 meses mandou muito. Eu acho contrato aberto, né? Esse compromisso, essa é outra pergunta que eu faço também, é quanto tempo você quer ficar aqui, né? Porque é outra... Você dá liberdade da pessoa não querer ficar mais de certo tempo, que é o normal. Hoje em dia, quem fica mais de 2 anos... Quem fica mais de 2 anos em um emprego, né? Ninguém fica. Então, se a pessoa te disser que quer ficar 2 anos, mas nesses 2 anos ela mandar muito, tá ótimo, né? Vai ser ótimo, não é verdade? Semeia, deixa semente, isso. Teve ponto de contato, só alegria e coisa boa, não tenho dúvida. Perfeito. Qual é a tua principal característica como líder? A minha? Eu sou uma entusiasta, eu sou uma pessoa animada, sou uma pessoa que... Não sei, eu tenho uma energia, vibra, tenho uma, né? Gosto de gente, e é aí que a gente leva, porque quando você tem gente que faz junto com você, eu comecei no chão da praça, né? Aracaju, Pernambuco, perfumarias, micro-perfumarias, que não eram vistos. Eu tratava aqueles donos de perfumaria, botava um tapete vermelho. É isso a vida, assim. A característica que a gente tem que ter como liderança, tendo equipe ou não, mas líder até de si e de quem está ali no nosso ecossistema primeiro, é a gente ser conexão potável para o outro, entendeu? Ninguém quer gente chata, ninguém quer gente ruim, ninguém quer gente lamentativa o tempo inteiro. E parece que tem isso, né? Entra lixo, sai lixo. Gente, vamos... Acho que minha principal característica é essa, assim. Posso ser brava de vez em quando, mas eu sou muito entusiasmada, graças a Deus. Agora, eu queria fazer essa pergunta para você pelo seguinte: o que você espera do teu líder quando você tem líder, tá certo? O que você espera dele? Também ser entusiasmante? Não necessariamente. Eu espero, sobretudo, que como eu digo, eu gosto muito de ser dirigida. E acho que um líder bom é um excelente diretor. E todo mundo, reconhecendo ou não, precisa de um bom diretor para poder progredir. Então, eu acho que a característica, para mim, que um líder tem que ter é a capacidade de dirigir você, né? Como você faz com a gente. Lembra uma vez na Claro que você escreveu, eu estava dando uma palestra e você foi lá, atravessou a sala inteira, pegou meu caderno, pegou meu papel e escreveu mais devagar. E aí embaixo você escreveu muito, do tipo, muito mais devagar. Desacelere muito. Então, tipo assim, ó, eu preciso entrar ali, que ela tá muito acelerada, deixa eu... Então, líder faz isso, líder invade, tem esse green card, entendeu? O líder bom, ele pode tudo, porque o que tá por trás do que ele tá direcionando é progresso, Edmundo. E aí, tudo tá certo, entendeu? Tá tudo lindo. Para mim é isso, um bom diretor, alguém que saiba apontar ali o caminho e modular, né? Ó, mais para cá, menos, calma, né? Então... Isso, para mim, é bom, para uma pessoa como eu, né? Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu lembro quando eu te conheci lá na L'Oréal, que a gente se conheceu, né? Que você era
assim, um fio desencapado total, né, doidinha, mas com muita energia, né? O que você passava mais era essa energia, esse entusiasmante teu aí que você... E eu almejei que algum dia você viesse para Ponto de Referência, aprendesse o ofício de ser consultora e fizesse o trabalho. Eu queria te dizer, aproveitar esse fim de live aqui, que a gente está quase no fim da live, para dizer que é muito impressionante o quanto que você honrou minha expectativa e superou minha expectativa, né? Porque você se tornou uma pessoa que cuida dos clientes, dos projetos, com carinho que é raro, assim, é muito raro ver gente que cuida com tanto carinho que nem você. Todo mundo na Ponto de Referência é, de certa forma, carinhoso com os clientes, e isso é uma característica nossa. Sim, nossa. Você não tem nível de cliente, você cuida da menina que cuida da limpeza da Lush, da mesma maneira que você cuida do dono da Lush, né, que é o motel. Com toda certeza, com toda certeza. É muito impressionante isso. E fora essa tua sistematização de trabalho, né, que é outra coisa que você faz maravilhosamente bem. Você não faz o trabalho solto, você sistematiza de tal maneira que preveja os resultados que você vai conseguir, como é que você vai agir, e isso torna a tua consultoria uma consultoria muito profissional, assim, além do entusiasmante que você tem forte, né? Então, seria muito... Se você só fosse entusiasmante, já ia ser maravilhoso. Agora, com essa sistematização, é um espetáculo, assim. Você realmente se tornou um personagem na vida da Ponto de Referência. E a Ponto de Referência na minha. Muito feliz. É mútuo, total, total. Palavras finais suas. Palavras finais suas. Suas palavras finais. Vamos olhar mais para as pessoas, né? A gente está falando de equipe integrada. A gente só integra quando a gente olha, quando a gente conhece, quando a gente se interessa. Então, marcas, olhem para as pessoas, observem o que é que está sendo dito, o que é que não está sendo dito. Isso é fundamental. Eu acho que se a gente começar a olhar para as pessoas de um jeito mais humano, eu acho que muita coisa a gente consegue sanear, de amplos aspectos, entendeu? É uma questão de olhar e, sabe, ao invés de ficar procurando o diferente, olhar e buscar o comum de cada um. Eu acho que está tão apropriado isso, né? A gente nunca precisou tanto olhar o comum de cada um. Então, as palavras finais são essas. Encontrar gente que more perto de onde você está oferecendo trabalho para as pessoas terem qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Ninguém pode passar 3 horas se deslocando. Vamos organizar, vamos olhar para as pessoas integralmente. A gente tem esse dever, eu acredito nisso. Então, vamos para frente, é isso. Que todo mundo olhe mais para as pessoas, não como funcionários, que tem, eu nem gosto desse nome, porque parece que é um que tem uma função. A gente é colaborador, a gente colabora. Colaboração não tem função. Colaboração é gasoso, né? Você colabora o tempo inteiro e tudo funciona. Então, é isso. Vamos olhar mais uns para os outros. E o conselho do universo que eu dou para qualquer marca é que ouça mais a ponta, o pessoal da ponta, de maneira estratégica, né? Porque o pessoal da ponta sabe tanto sobre o cliente, sabe tudo sobre o cliente. E se você ouvir esse pessoal da ponta, você vai economizar dinheiro em pesquisa beça e vai realinhar sua estratégia para o melhor lugar que ela pode ir em cada loja, em cada ponto de contato com o cliente. Hoje em dia, se eu sou dono de negócio, eu iria frequentar os canais e os pontos de contato. Eu ia para a loja, eu ia para o iFood, eu ia para o Rappi, se eu tiver Rappi, eu ia para o Delivery, eu ia call center, ia fazer tudo isso. Por quê? Porque é ali que você aprende o que o cliente está passando no seu negócio. Se você ouvir sistematicamente as pessoas que trabalham na sua empresa, você vai ter dados estratégicos que vão mudar a sua empresa e ela vai se tornar rápida na mudança, né? Porque, como você não está esperando a próxima pesquisa, qualquer pessoa pode ligar para você e falar, ó, sabe aquilo que você lançou ontem? Muda que vai melhorar, muda que vai melhorar. E daqui a pouco você está alinhadinho, afinado, com todo mundo, de fato, integrado naquilo que a empresa quer, mas não de cima para baixo só, de baixo para cima também, né? Porque com certeza. A matriz também tem que se integrar ao que acontece na ponta. Sem dúvida, Edmu, é isso, com certeza. Que seja um Natal de grandes encontros, de marcas e pessoas, de pessoas com outras pessoas, para que a gente, no ecossistema mínimo que a gente tem jurídico, a gente proporcione o melhor dos estados de espíritos, porque emoção não pode ser exceção, né, Edmu? Pelo amor de Deus, nada é mais importante do que como a gente se sente. Então, vamos ajudar os outros a se sentirem bem na nossa companhia e representando a nossa marca, né?
Que assim seja. Beleza. Muito bom, muito bom. A gente vai... Semana que vem tem mais, terça-feira, 19h, e eu queria agradecer todo mundo que esteve aí. Muito obrigado e... Muito agradecida. Fabiana, beijo grande para os homens da sua vida, André, Miguel, que são muito queridos, tá bom? Darei. Fica Obrigada, bem. meu beijo a todos. Obrigada. Tchau, boa noite, gente.